Oi, tudo bem? Eu sou a professora Priscila, professora de matemática, e hoje eu tô aqui para falar com os futuros soldados que vão fazer a prova de fuzileiro naval logo mais agora, dia 27 de outubro. E a gente quer falar sobre os principais tópicos de matemática que caem todo ano, que você não pode deixar de revisar nessa reta final para que você mande muito bem na sua prova. E o primeiro tópico deles é função do primeiro e do segundo grau. E dentro deste tópico, o que eu considero muito importante você saber é saber resolver uma equação de segundo grau, seja por soma e produto ou por fórmula de Bhaskara. Também revisar os gráficos, principalmente o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta que você tem que analisar os seus coeficientes, se ela é crescente, decrescente, os pontos que cortam os eixos. E não menos importante, saber resolver uma inequação, que é quando a gente tem aquelas desigualdades, maior, menor ou igual, menor ou igual. E aí você, no final, tem que analisar o sinal da sua função. O segundo tópico muito importante é sobre frações e porcentagem. Porcentagem tem sempre duas questões, pelo menos, todo ano na prova de fuzileiro. E além de saber resolver as operações entre frações, o que eu considero muito importante é saber transformar um problema em uma equação matemática. Então, se liga nessa dica. Sempre que aparecer um problema de frações ou porcentagens, quando aparecer d, do, das, 2, você transforma em vezes. Por exemplo, 25% do valor total. Se eu não sei o valor total, eu vou chamar ele de x. Então, eu vou colocar 25 sobre 100 do valor total, então vezes x. Foi? Um outro tópico muito importante é razão e proporção. Vamos relembrar, né? Razão é a comparação de duas grandezas em forma de fração. Então, quando falamos de velocidade, por exemplo, estamos falando da razão entre distância e tempo, quilômetro por hora, metros por segundo. Então, o que é importante na razão é você se ligar na ordem. Por exemplo, se eu falo a razão entre a minha idade e a sua idade, a minha idade vem primeiro no numerador da fração e a sua vem no denominador. E dentro deste tópico ainda, a gente ainda tem que falar de proporção, que é quando a gente tem uma igualdade entre duas frações. Então, tem um símbolo de igual entre duas frações, você multiplica cruzado, que é a propriedade principal de proporção. E, por fim, temos que falar sobre a regra de 3, que você tem que analisar se ela é diretamente proporcional, ou seja, enquanto uma grandeza aumenta, a outra também, quando uma diminui, a outra também, ou se ela é inversamente proporcional, que é quando uma aumenta e a outra diminui. Se for diretamente, mantém as duas razões, se for inversamente, mantém uma e troca a outra. Um outro tópico importantíssimo para a prova de fuzileiro naval é geometria plana, e dentro dele, dois assuntos caem bastante: ângulos e áreas e perímetros. Então, você tem que saber todas aquelas fórmulas de áreas e perímetros das principais figuras planas. Um outro tópico é operações básicas, que a gente precisa saber soma, subtração, potenciação, radiciação, e nas expressões numéricas, que sempre tem questão, você tem que saber a ordem de resolução. Então, vamos lá. Primeiro, parênteses, depois colchetes e depois chaves. Dentro das operações, primeiro, potenciação e radiciação, depois, multiplicação e divisão e, por fim, soma e subtração. E dentro deste tópico ainda, temos que falar de MMC e MDC. Às vezes, caem problemas que você tem que analisar se vai ser de MMC ou MDC. Qual que é a dica? Quando que vai ser de MMC? Quando você tiver coisas diferentes e você quer que elas aconteçam ao mesmo tempo. Mas também pode ser que você tenha um valor divisível por vários ao mesmo tempo e sempre sobra alguma coisa. Por exemplo, caiu uma questão assim ano passado. Então, se você tem um número de funcionários que pode ser dividido em grupos de 2, de 4 e de 7 e sempre sobram 2 funcionários, você vai fazer MMC. Mas se sobrar, não esquece de adicionar esse resto ao final. E quando que vai ser de MDC? Quando você tiver coisas diferentes, quiser transformar ela em grupos iguais com a maior quantidade possível. E por fim, para a gente fechar esse vídeo, sempre tem todo ano uma questão de algarismos romanos e o fuzileiro naval é o único concurso que ainda cobra esta matéria. Então é bom revisar, hein? Então, tô aqui para ajudar vocês. Desejo boa prova a todos. Tchau, tchau!